Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre as particularidades dos preceitos gerais da Igreja. Já falamos sobre os preceitos gerais da Igreja na aula anterior. Dissemos de uma maneira geral o que eles são, para que servem, quais são. Eu espero que você já saiba quais são os preceitos gerais da Igreja, mas de qualquer maneira eu vou repetir aqui para que isso fique bem claro. O primeiro preceito geral da Igreja é ouvir missa inteira nos domingos e dias santos de guarda. O segundo preceito geral da Igreja é confessar-se ao menos uma vez cada ano. O terceiro preceito geral da Igreja é comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O quarto preceito geral da Igreja é jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E por fim, o quinto preceito geral da Igreja é pagar os dízimos segundo o costume. Então, estes são os 5 preceitos gerais da Igreja. Agora, vamos procurar saber um pouco mais sobre eles? Muito bem, então, nesta primeira lição, sobre as particularidades dos preceitos gerais da Igreja, vamos falar dos 3 primeiros. Está bem? Porque o assunto é muito prático e é muito interessante que nós dividamos em 2 partes, para que não fique uma grande massa de informação, demasiada, que vai ser difícil de compreender de uma vez só. Tá? Esse vídeo provavelmente vai ser consultado futuramente, porque aqui falaremos das principais festas, falaremos sobre o tempo litúrgico, sobre o missal, também vamos falar sobre a importância de buscar os sacramentos, como pede o segundo e o terceiro preceito. Então, é muito prático, e também aqui nós temos, nos outros 2 que vamos deixar para a próxima lição, também nós temos algo muito importante, que é falar sobre o jejum e a abstinência de carne, que é um tema recorrente. Se você estiver em grupos de católicos tradicionais que querem seguir a sério a religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver realmente que há muita conversa sobre isso, o jejum e a abstinência de carne. Não se fala tanto sobre esse aqui, dízimos, por um bom motivo talvez, mas vamos falar, vamos tratar com um certo detalhe também essa questão dos dízimos, é importante. Então vamos tratar sobre isso, esses temas interessantes também, numa aula separada para futuras consultas. Quando quiser saber apenas sobre a questão do jejum e dos dízimos, eu vou na próxima aula, que vai ser publicada ainda. E quando você quiser saber sobre missa, sobre o tempo litúrgico, sobre o missal romano, sobre os dias de preceito, então você vai para esta aula aqui, certo? E fica melhor. Então, vamos começar, sem muito mais falar sobre essa introdução. Vamos logo para o primeiro preceito da Igreja, ouvir missa inteira nos domingos e dias santos de guarda. Então, o que importa saber é que a Igreja quer que nas missas haja a memória de mistérios grandiosos da nossa fé. Então, por isso, ela tem certas festas que são de particular importância e que nós devemos mencionar, ainda que nem todas elas sejam festas de preceito e de obrigação. Porque, na verdade, é importante que nós sejamos católicos praticantes. Porque de nada adianta você simplesmente ter o nome católico se você realmente não tem um grande amor pela Igreja, porque senão você não vai usar todos os meios abundantes que a Igreja tem para a nossa santificação. Isso é uma grande perda, está certo? Então, tentar ir um pouco além do mínimo, é o que nós vamos fazer aqui nessa exposição. Nós vamos, claro, falar dos dias de preceito, segundo o cânon 1247 do Código de Direito Canônico. Falaremos sobre isso, mas, além disso, nós vamos falar sobre festas principais, que são importantes, ainda que não sejam obrigatórias todas. E vamos falar também sobre o culto de Maria Santíssima e dos santos. Nem todas as festas são obrigatórias, mas é muito bom que se esteja a par, que se saiba delas e que procure ir e frequentar estas festas sempre que isso for possível. Tá certo? Então, vamos mencionar aqui, de uma maneira bem simples, quais são os principais mistérios da fé que contemplamos ao longo desses domingos e dias de festa que a Igreja nos propõe,
E dizer a data também é importante, não é? Se você quiser anotar, se não pode ouvir novamente os vídeos, uma pequena explicação do que significa cada um, tá bem? Então, vamos começar então. Começamos pelo Natal, no dia 25 de dezembro, onde se faz memória do nascimento temporal de nosso Senhor Jesus Cristo, né, filho de Maria Santíssima. Depois do Natal, passado uma semana, no dia 1º de janeiro, há a festa da circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta festa, o que se contempla no dia 1º de janeiro é nosso Senhor derramando, né, a primeira vez que nosso Senhor derrama o seu sangue é por nós, com a circuncisão, e também é o momento onde nosso Senhor recebe o nome, a imposição do nome de Jesus. No Santo Terço, nós chamamos o mistério da apresentação de Nosso Senhor, né? Que se segue ao terceiro mistério do Natal. O terceiro mistério, que é o Natal, aí depois, né, vem o quarto mistério, que é a apresentação de Nosso Senhor. O que se faz memória aí é a mesma circuncisão, que é celebrada solenemente no dia 1º de janeiro, uma festa muito importante. Depois do dia 1º de janeiro, vem, né, a Epifania no dia 6 de janeiro. A Epifania é a manifestação, a palavra Epifania significa isto, manifestação, uma palavra de origem grega, e se refere àquele momento em que os magos vieram adorar Nosso Senhor como um sinal, não é, da conversão dos gentios, que haveria de se passar com a pregação apostólica, e também, não é, os presentes que eles oferecem a Nosso Senhor. Tudo isto é lembrado, não é? Muito rica esta cerimônia, muito querida também no folclore, na cultura popular, não é? Vários cantos também de reis, né? Em honra desse acontecimento, que acontece por essa época do dia 6 de janeiro. Também, em seguida, um pouco bem mais para frente, agora não numa data fixa, mas uma data móvel, que vai de acordo com o calendário lunar e, portanto, não é sempre no mesmo dia no nosso calendário solar, né, acontece a festa da Páscoa. A Páscoa, como é bem sabido, não é o momento em que se celebra a ressurreição de Nosso Senhor, o maior dos milagres, e é bastante importante, né, a festa da Páscoa, tanto que ela vai até o próximo domingo em Albis, que é quando termina a oitava de Páscoa. Nós vamos falar depois um pouco sobre essa questão, que é a oitava. Mas, por enquanto, vamos seguir aqui o nosso itinerário. 40 dias depois da Páscoa, temos outro mistério importante contemplado, que é a ascensão triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo. Na ascensão, nosso Senhor, por virtude própria, ele que é homem e Deus, sobe aos céus, diante dos seus discípulos. Um grande acontecimento, e depois desse grande mistério, 10 dias depois, 50 dias depois da Páscoa, o que haverá é Pentecostes, como nosso Senhor prometeu. Prometeu que iria enviar o Espírito Santo, e de fato o Espírito Santo, em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, desce sobre os apóstolos, e assim nasce a igreja começa então sua grande missão aqui nesta terra. Há a primeira pregação, né? Há um grande prodígio, né, operado por Deus. As pessoas entendem, pessoas de diferentes lugares, de diferentes etnias e línguas, conseguem compreender a pregação de São Pedro, e muita gente é convertida. Então, tudo isso se celebra com a festa de Pentecostes, esse grande mistério, e é seguido, né, uma semana depois, né, de Pentecostes, chega a festa da Santíssima Trindade, uma festa bastante importante, porque aí nós temos honradas as 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E também é honrado, em particular, este grande mistério, né, da unidade e trindade de Deus. Então, uma grandiosa festa também que nós devemos mencionar. Nós devemos ter uma particular devoção e procurar assistir essa cerimônia. Também, para terminar estes principais mistérios, nós temos, claro, na quinta-feira seguinte à festa da Santíssima Trindade, nós temos Corpus Christi, tão querida, que aqui no Brasil, graças a Deus, é feriado nacional.
Então, nessa quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, temos Corpus Christi, que é para honrar em particular, né, com muita suntuosidade, com muita devoção, a Santíssima Eucaristia, e é realmente uma grande bênção nas procissões que acontecem. Há uma procissão solene, né, há flores, há em certos lugares também tapetes, não é, que se fazem para que passe Nosso Senhor com os símbolos da Eucaristia. Então, isso é um costume tão antigo aqui no Brasil, parece que começou em Minas Gerais e foi se difundido, é algo genuíno aqui do Brasil, e é uma repercussão do impacto desse grande mistério, dessa grande celebração litúrgica, né, na cultura do nosso povo. Então, é realmente maravilhoso, né, que a nossa identidade nacional e que coisas muito características do Brasil e próprias do Brasil ressoem nesta vida litúrgica, essa piedade católica. Isso é muito bonito. Né? E além dos mistérios principais aqui que falamos, que são contemplados, nós também temos, na verdade, o culto da Santíssima Virgem, especialmente em 5 festas, que já vamos mencionar, e também outras festas principais de santos, né, particularmente grandes. Né? Então, nós vamos mencionar também. Então, nós começamos aqui falando sobre a Santíssima Virgem. Então, a primeira grande festa, claro, a Imaculada Conceição de Maria, no dia 8 de dezembro, uma festa bastante importante, tão importante que é uma das que vai ser de preceito, né, em toda a Igreja Universal. Depois disso também, né, de contemplar que a Santíssima Virgem, né, nasceu imaculada, sem o pecado original, sem a mancha original do pecado, também comemoramos a sua natividade, porque Nossa Senhora Imaculada nasceu santa. Então nós comemoramos a natividade da Virgem Maria no dia 8 de setembro. Dia 8 de setembro, a natividade de Nossa Senhora. Depois da natividade, nós temos a festa da Anunciação do Arcanjo São Gabriel à Santíssima Virgem Maria. E esta vai ser no dia 25 de março. Este é o nosso primeiro mistério do terço que estamos acostumados, não é? Primeiro mistério do Santo Rosário, mistério gozoso ou da alegria. Depois nós seguimos então para a purificação, também muito popular esta festa, onde há a bênção das velas, e também é chamada então de Missa das Velas, do dia 2 de fevereiro, missa de Nossa Senhora da Candelária, famosa também aqui na nossa terra. Então, e no dia 2 de fevereiro tem a festa da purificação de Nossa Senhora, o que também é contemplado, né, nos parece, segundo o método de São Luís, no quarto mistério gozoso. E para terminar, então, nós temos, claro, a sua gloriosa Assunção, né, que é o quarto mistério dos mistérios gloriosos no Santo Rosário, né, e que é um dogma de fé também, que também é um dia de preceito, como nós vamos ver daqui a pouco. Tão importante ela é. E isso se passa no dia 15 de agosto, né? Daqui a pouco. Então, realmente, é mais ou menos isso que nós temos as festas, né, um culto à Nossa Senhora, Maria Santíssima. Né? E agora, no tocante aos santos, primeira menção muito honrosa, São José. Né? São José é seu esposo, a sua festa é no dia 19 de março, também de uma particular importância para os católicos. É seguida, então, da festa de São João Batista, no dia 24 de junho. Também, o grande São João Batista. São João Batista, na verdade, aí nós temos a sua natividade comemorada, porque São João Batista foi santificado no seio de Santa Isabel, e então nasceu santo. Então nós comemoramos essa natividade de São João Batista, nesse dia 24 de junho. E também as duas colunas da igreja, no dia 29 de junho, pouco depois, né, nós temos, então, São Pedro e São Paulo sendo comemorados nesta data, também é muito importante. E para terminar, a outra grande festa em honra dos santos é, sem dúvida, no dia 1º de novembro, onde tem a festa de Todos os Santos. Então, é desta maneira que nós temos as principais festas, não é? Os principais mistérios contemplados e também o culto à Maria Santíssima e aos santos, né, na nossa pequena explicação aqui. Essas são as principais, há também outras, evidentemente, não é? E agora nós partimos
podemos partir, depois que se tem essa noção, digamos, essa cultura básica do que é o principal, na liturgia as festas principais, né, compreender isso. Muitas dessas, infelizmente, foram abandonadas pelos modernistas, né? Então é importante mencionar, ou se não abandonadas, totalmente eclipsadas. Então é preciso mencionar isso aqui bem. E agora vamos falar um pouco sobre as de preceito, tá certo? Então, as festas de preceito, elas são as seguintes, note bem. Então, entre as festas de preceito nós temos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal, a circuncisão, a Epifania. Então, as que eu já mencionei primeiro, as 3 primeiras, né, já são de preceito. Então, Natal, circuncisão e Epifania. Depois nós temos também, aqui sobre os mistérios da fé, não é? Ainda temos mais 2, que é a ascensão de Nosso Senhor na quinta-feira, não é? Sempre na quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa, e Corpus Christi. Tá? Então, essas 5 aqui, essas 5 primeiras, né, são dias de preceito, tá certo? Festas ou dias santos de guarda que deve o fiel comparecer. Né? Quando se fala assim, ouvir missa nos domingos e dias santos de guarda, bem, dias santos de guarda, então já temos esses 5, tá bem? Então vamos lá, para poder lembrar bem. Então, Natal, circuncisão, Epifania, Ascensão e Corpus Christi. Esse aqui na parte dos mistérios da fé. E agora, da Santíssima Virgem, né, nós temos mais 2 que são de preceito, que eu acredito que eu mencionei. A Imaculada Conceição, que eu já falei, já deve saber, e também a Assunção de Maria Santíssima, grande dogma, né? O último dogma mariano proclamado, né? Então, aí já temos 7, está certo? 7. Mas ainda nos restam 2 que são, de fato, de preceito, ou talvez mais 3, não é? Sim, mais 3, que é de São José, né? Esposo da Santíssima Virgem, no dia 19 de março, depois a de São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho, e para terminar, a de Todos os Santos, que é no dia 1º de novembro. Mas além destas 10, que estão aqui no cânon 1247, nós também temos que comparecer todos os domingos. Por isso que a gente diz assim, ouvir missa inteira nos domingos e dias santos de guarda, está certo? Então, sempre comparecer domingos e dias santos de guarda. Então, todos os domingos e estas 10 festas mencionadas, está certo? Juntamente com essa nossa explicação oral também, há um texto que você pode consultar também, imprimir, certo? Com toda essa menção desses dias. E também, convém dizer, não é para passar esses dias de qualquer maneira. É muito importante que se evite, tá? E o cânon seguinte, o cânon 1248 vai falar isso, que o fiel evite ficar indo para qualquer lugar, evite sair de casa, tá? Atividades forenses, né? Ir para fora de casa e fazer outras coisas, e vender e comprar no mercado público. Tá? Então, evitar essas atividades de compra e venda, evitar negócios nesses dias e dedicar esses dias de preceito ao culto de Deus, à meditação, à oração, à piedade, inclusive a obras de caridade. Obras de caridade, ajudar uma pessoa, sim, isso pode se fazer, né? E é algo muito proveitoso, está certo? Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Antes de a gente avançar. Então, a gente deve realmente levar a sério esses dias, tá? É por isso que a igreja nos deu o primeiro preceito. Agora, nós precisamos fazer uma observação, uma nota litúrgica, por assim dizer, que vai estender um pouco a nossa lição, mas é importante a gente falar, que é a questão do ano litúrgico. Vocês puderam perceber que algumas das datas que nós mencionamos são datas fixas, né, que seguem o calendário solar, que seguem como o dia 25 de dezembro, por exemplo, sempre no mesmo dia do ano, segundo o calendário solar. Mas também vocês viram que tem, em razão da Páscoa, né, certas outras festas, como Pentecostes, como Ascensão, Corpus Christi, Santíssima Trindade, que vão variando de acordo com o calendário lunar e, portanto, não é sempre no mesmo dia do calendário solar. Então, nós podemos perceber que no tempo da igreja, nós temos uma parte que é fixa, está certo? E nós temos uma outra parte
que é móvel, né? Então, nós temos 2 ciclos no ano litúrgico da igreja. O ano litúrgico compreende todos os domingos, todos os dias, na verdade, do ano, né? O ano é distinto aqui do ano civil. Tem o ano civil, que começa dia 1º de janeiro, vai até dia 31 de dezembro. Então, e o ano da igreja, ele é diferente. Embora ele siga o calendário solar, ele começa numa outra parte, num outro momento, e termina num outro momento. Está certo? Então, na verdade, este ano litúrgico da igreja, ele tem 2 ciclos diferentes. Um ciclo que é sempre os mesmos dias, que está em volta da grande festa do Natal, e tem um outro que varia de ano para ano, que é aquele que toma como centro a Páscoa, a festa da Páscoa. Está bem? E sempre aí, então, em torno desses 2 eixos, Natal de um lado, que é o ciclo do Natal, né? E do outro lado, a Páscoa, né? O ciclo pascal. Então, nós temos todas as demais festas, certo? E essa é uma noção importante para se ter, porque é nisso, basicamente, né, que se resume os 2 grandes gêneros, né, quando a gente vai estudar a questão do tempo litúrgico. Nós temos datas fixas de um lado, em volta do Natal, nós temos datas móveis do outro lado, em torno da Páscoa. Então, na primeira categoria do Natal, né, nós vamos ter, como é de costume, né, sempre uma preparação, uma consumação e um desenvolvimento. E como isso se dá, nesse caso particular aqui? A preparação é o advento, e assim começa o ano litúrgico da igreja. O advento é justamente considerar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na carne. Também, claro, se pode e deve pensar sobre o seu juízo, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai vir nos julgar, mas também é uma preparação para o Natal, a grande festa do Natal, nosso Senhor que vai nascer. Então se fala dos profetas, se fala de São João Batista, se fala da Anunciação da Nossa Senhora também. Então tudo isso no Advento, as semanas do Advento. O Advento, então, é essa preparação para o Natal. O Natal, propriamente, é a consumação, esse grande mistério, né, do nascimento de Nosso Senhor, que também, claro, fala da sua encarnação, fala do seu nascimento temporal. Então, muito importante esse mistério do Natal, e tão importante que ele vai se desenvolver com a Epifania. Então, a Epifania, ela é o desenvolvimento desse mistério do Natal. Esse mesmo padrão nós podemos aplicar também para a outra parte do ciclo, ou melhor, do tempo litúrgico, que é o ciclo pascal. Então, o ciclo pascal, ele também vai ter uma preparação, uma consumação e um desenvolvimento. A preparação é propriamente, estritamente, a quaresma. A quaresma, ela vai nos preparar, são os 40 dias de jejum, de penitências rigorosas para nos levar a estar dignos, né, para a cerimônia pascal. Mas, na verdade, no calendário tradicional da igreja, nós também temos 3 semanas que antecedem, como uma preparação para a própria quaresma, para os rigores da quaresma. Então, elas já vão nos habituando, nos levando, né, de certa maneira, já a ser exortados e a nos preparar para os jejuns da quaresma, que são a 70ª, a 60ª e a 50ª. São 3 semanas. 3 semanas, mas você veja que a referência aqui é a Páscoa, porque também faz parte, de uma maneira mais ampla, desta preparação para a Páscoa. Então, 70ª, porque são 70 dias antes da Páscoa, 60ª, porque são 60 dias, né? E 50ª, porque são 50 dias. E quando nós começamos já na quaresma, já começam propriamente as penitências mais rigorosas, né, em memória dos 40 dias que Nosso Senhor esteve no deserto, e aí nós já falamos em semanas da quaresma, não é? Como nós vamos falar quando tratarmos sobre a questão das têmporas. Não é? Então já são as semanas da quaresma. E assim, esta é a nossa preparação. É uma preparação bem mais longa, e as pessoas, infelizmente, não estão mais acostumadas a falar em 70ª, 60ª e 50ª, mas é importante saber isto, tá? E é importante entender porque você tem, inclusive, grandes sermões, né, que são justamente nestas festas, não é? Na prédica e na oratória sacra,
né? Então, é muito importante isso aqui, a gente ter esse conhecimento, não é? Entender que não é só a quaresma, mas também uma preparação para a própria quaresma, porque a igreja quer nos dispor bem para não levar a quaresma de qualquer maneira, está certo? Mas, uma vez que nós passamos por esta preparação inicial e nós sofremos os rigores da quaresma, chega então a consumação, o mistério pascal. Aí o mistério pascal ele vai ser comemorado, claro, né, só o dia da ressurreição em si vai até o domingo in albis, mas, na verdade, o tempo pascal, por assim dizer, não é? Ele vai seguir até Pentecostes. Então, por 50 dias, vai se comemorar esse grande mistério da ressurreição de Nosso Senhor, Nosso Senhor ressuscitado no nosso meio, no meio dos apóstolos, ensinando os apóstolos, instruindo os apóstolos. Depois ele sobe aos céus, né? E ainda assim manda o seu Espírito Santo para confirmar a igreja na sua missão. E até aí, então, vai o tempo pascal. E depois, como um desenvolvimento, nós vamos ter os domingos depois de Pentecostes. Está certo? Então, essa é uma pequena descrição de como funciona o tempo litúrgico da igreja. Está certo? Talvez seja um pouco complicado de entender a princípio, mas com o tempo se vai compreendendo melhor. Talvez seja importante repetir esta lição, consultar o texto, está certo? Mas assim, existe um pouco de esforço, mas na medida que nós vamos assistindo às missas e vamos frequentando mais ao santo sacrifício da missa, nós vamos nos habituando com estas coisas. Agora, é importante dizer então que todo esse tempo, né, esse tempo litúrgico aqui, todas essas festas, nessa ordem cronológica, elas normalmente ficam, né, em um livro chamado Missal Romano, tá? E estão na primeira parte do ordinário, né? Na primeira parte do Missal Romano e também daqueles missais de mão, dos missais dos fiéis, por assim dizer, não são diferentes dos missais do altar, que é o que o padre utiliza. Mas também os fiéis, às vezes, usam os missais para poder acompanhar, né, as orações que estão sendo ditas, as leituras, enfim, os textos da missa, né, os principais textos da missa. Então, na primeira parte desses missais, fica precisamente este ciclo, né, temporal, esse tempo litúrgico. E isso é chamado, então, o próprio do tempo, tá? Porque tem precisamente tanto o ciclo de Natal, com o Advento, Natal, Epifania, né, quanto o ciclo pascal com a preparação, né, com a 70ª, 60ª, 50ª, 40ª, que é a Quaresma, e depois o tempo pascal propriamente e, por fim, os domingos depois de Pentecostes. Então, toda a primeira parte do missal, ela é isto, tá? É precisamente o próprio do tempo, que é o ano litúrgico correndo de ordinário. Mas, além disso, nós temos festas de Nosso Senhor, festas de Nossa Senhora, as festas dos santos, que ficam na outra parte do missal, né? Então, para o final do missal, nós temos, ou na outra metade, talvez, porque também é muito grande, uma parte bem grande, na outra metade nós vamos ter o que é chamado de próprio dos santos, tá? Ou então, se quiser chamar também, ciclo santoral, está certo? Onde nós temos todas as festas dos santos, essas não agora com um eixo fixo e outro eixo móvel, mas elas em dias determinados. Quase todos os dias tem algum santo, alguma festa de santo. Isso varia, evidentemente, quando já são nos dias onde normalmente cai a quaresma tem bem menos, né? Isso vai variando, mas temos, né, os dias de santos, especialmente nesse tempo que estamos e depois de Pentecostes, onde realmente tem bastante comemoração de santos, não é? Então, de santos, Nossa Senhora, e isso tudo fica na segunda metade do missal, tá? Que é o próprio dos santos. Então, se você quer se organizar certinho para poder ter realmente todos os textos que vai aparecer na missa, então você tem que ter uma fitinha para o próprio do tempo, na primeira metade do missal, uma outra fitinha ou marcador, né, precisa colocar aqui no próprio dos santos, porque às vezes coincide, né, a cerimônia do domingo, não é, com um dia onde cai a comemoração de um santo. Então você vai querer ter as duas coisas, porque elas caem no mesmo dia. Tem um dia do santo e tem aquele domingo que é no mesmo dia,
onde se comemora também o santo, então tem as duas orações na missa, não é? Se você segue a liturgia de São Pio X, pelo menos como nós fazemos, e assim, aí você tem essas duas fitinhas já para não se perder, certo? Então é importante. E no meio do missal, você tem aquela parte que sempre o padre diz, toda a missa é sempre a mesma coisa, que é precisamente a oração ao pé do altar, não é? Também podemos falar do cânon romano, né, que é sempre o mesmo, não existem milhares de orações eucarísticas, né? Cânon se refere precisamente a ser uma regra, uma coisa só, mas sempre fixo, né? Então o cânon romano sempre é igual na missa católica tradicional. Aí assim, nós temos uma parte, essa parte do meio dos missais, normalmente no meio. Tem alguns missais de fiéis que colocam no começo, tá? Mas normalmente é no meio. Né? Então no meio você vai colocar uma fitinha, se o seu missal é um desses, né? No ordinário da missa. O ordinário é aquilo que normalmente se passa da missa, aqueles ritos que o padre sempre faz, o Kyrie, o Glória, não é? O Credo, tudo mais está ali. Não é a parte que sempre é igual, tá? Então, você vai colocar uma fitinha também no meio, está certo? E se você prestar atenção, você vai ver, se o seu missal for dos bons, normalmente é assim, também no missal dos padres, né? Vai ter uma preparatio e também vai ter uma actio graciarum. Você tem tanto orações de preparação para a missa, que você pode dizer antes de ir à missa, ou quando estiver na igreja esperando o início da missa, e também orações de ação de graças, depois de ter recebido a Santa Eucaristia, né? Depois da missa, tá bom? Pós-missa. Então você vai também recitar essas orações depois que acabou a missa. Acabou a missa, não é para desaparecer da igreja, não é para sair correndo, não é para conversar com a pessoa do lado, mas é para rezar e agradecer a Deus. Tire 15 minutinhos, tá? É um bom hábito. Tire 15 minutos para fazer a ação de graças. Tá? Muitas dessas orações de ação de graças são indulgenciadas, então você tem muito a ganhar com isso também. As almas do purgatório, especialmente, agradecem, não é? Se for oferecida a elas, essas indulgências. Então, é coisa muito boa de se fazer, certo? Então, procure fazer ação de graças também. Então, deixe uma fitinha, especialmente ali para a ação de graças, para não esquecer a ação de graças. Está certo? Tem mais algumas outras coisas interessantes de a gente comentar. Por exemplo, tem missas que têm um prefácio próprio, não é? Então, também, ali depois do ordinário, normalmente tem os prefácios. Por exemplo, no dia da Santíssima Trindade, é o prefácio da Santíssima Trindade. Não é? Em algumas festas de Nossa Senhora tem também o prefácio de Nossa Senhora. Então, você tem prefácios particulares. Você pode deixar um marcador também na parte dos prefácios, se você quiser realmente acompanhar, né, todas as orações, como é indicado, né, no missal. E no caso dos santos, tem alguns santos, você vai ver, quando você ler ali, né, o dia de determinado santo, que ele não tem um próprio para ele, as orações próprias daquele santo, mas toma daquilo que nós chamamos os comuns. Comuns são aquilo que se aplicam em gênero, de uma maneira genérica, né, a vários santos. Então, por exemplo, tem o comum dos mártires, então determinados mártires, todos se usa aquele mesmo próprio, aquele mesmo comum, naquele mesmo ofício, são determinadas orações, só muda o nome do santo. Mas são os comuns dos mártires, dos apóstolos, doutores da igreja, né? E isso geralmente está no final, realmente, do ciclo santoral. Então, bem no finalzinho do missal. Tá? Então, será interessante também deixar uma fitinha, ou então um marcador ali, porque muitas vezes você vai abrir ali no dia do santo, aí você vai ver que ele está remetendo para as últimas páginas do missal, onde tem determinado comum. Tá? Então, isso é particularmente importante para aqueles que querem acompanhar os textos, seja em casa, né? Você está em casa e tem um missal, quer acompanhar em casa, é uma coisa que tem o hábito também de seguir esse método de acompanhar pelo missal, bem assim que se faz. Está certo? Então, é mais ou menos essa noção principal. Se você é atento e você lê, né, o que está sendo dito em cada parte ali, quando você separa direitinho, você vai ver que ele vai indicando a página tal, né, página tal, e assim você consegue, aos poucos, ir se adaptando e acostumando, né, a encontrar, né, os textos de cada missa no seu missal de fiel. Não é? O sacerdote já sabe fazer isso, ele recebe um treinamento especial, não é? Então ele já deixa tudo arrumado, e assim consegue dizer todas as orações como pedem as rubricas da Santa Madre Igreja.
Está bem? Agora, além de falar sobre como funciona o ano litúrgico e também sobre o missal romano, como funciona o missal romano, também eu devo acrescentar que na igreja existe tanto um transbordamento de alegria, que quando nós comemoramos uma festa para além do seu dia particular, tá? E esse transbordamento de júbilo, essa santa alegria, né? Esse desejo de contemplar mais, de voltar a pensar nesse mistério no curso dos dias seguintes, se chama oitava. São 8 dias consecutivos, né, do dia, o dia incluso, né, da festa mesmo, e mais outros 7 dias, onde nós vamos considerar aquele determinado grande mistério. Por exemplo, na Páscoa, a Páscoa ela não é contemplada somente no dia exato, o domingo de Páscoa, mas ele vai também para mais 7 dias. Não é? Então nós temos a oitava de Páscoa. Isso é importante, isso mostra a importância, né, que a igreja dá a gente considerar, a gente contemplar certos mistérios. Os maiores sempre têm as oitavas, tá certo? Então são missas que vão se repetindo nesse curso consecutivamente em 8 dias, né, consecutivos, para realmente bem contemplar os mistérios e também para exprimir esta santa alegria, certo? Então temos as oitavas na igreja, que é algo muito maravilhoso. Tem a oitava de Pentecostes, famosa, não é? E muitas outras oitavas. Então sempre que tem a oitava, uma festa tem a oitava, você sabe que é uma festa importante, uma festa bastante importante, que a igreja quer que nós vamos meditando sobre ela no curso desses dias, está certo? Mas também há certos momentos do ano em que a igreja quer de nós um espírito de penitência, quer que nós façamos mais penitência para obter certas coisas de Deus, para também satisfazer pelos nossos pecados, para pensar na necessidade da nossa santificação e também a santificação do clero. E aí nós temos, especialmente quando falamos de uma intensificação da penitência, nós temos as têmporas e as rogações. Aí é importante a gente mencionar aqui, porque isso são coisas perdidas, infelizmente, por conta do modernismo. Então ninguém mais sabe o que é têmporas, ninguém mais sabe o que é rogações, infelizmente. Somente nós temos esse privilégio, né, de poder ter a missa tradicional durante o ano inteiro. Mas você que está chegando, então, acostume-se com as têmporas, acostume-se também com as rogações. O que são as têmporas e as rogações? Então, as têmporas, elas são quartas, sextas e sábados, determinadas quartas, sextas e sábados, esses 3 dias da semana, quarta, sexta e sábado, tá? Que por 4 vezes, né? Então, em 4 quartas, sextas e sábados do ano, assinaladas, nós vamos dizer os momentos, tá certo? Nós pedimos a Deus por boas colheitas, né? E especialmente pedimos a Deus, rogamos a Deus, de uma maneira bem penitencial, e nós vamos entender por que tão penitencial quando fala sobre o jejum, não é? De uma maneira bem penitencial, nós pedimos a Deus, então, que nos dê boas colheitas e também vocações. Porque quando nós falamos em colheitas, nós já pensamos naqueles que trabalham na messe de Nosso Senhor, e são sacerdotes. Né? E já estão também aqueles que estão se preparando, né, para servir a Nosso Senhor, as vocações. Então, nós pedimos especialmente pelas vocações, e é verdade, né, no sábado das têmporas, normalmente costuma haver ordenações. Então, é normal, por conta disso, tem esse simbolismo das colheitas, da messe, né, do trabalhar na messe do Senhor, né, de buscar bons frutos. Então, rezar pela santificação do clero também nas 4 têmporas. 4 têmporas, por que 4? Porque simboliza as 4 estações do ano. A igreja se prepara nessa mudança de estação que acontece 4 vezes ao ano, né, para que Deus não seja favorável nessa determinada estação. Então, no verão, na primavera, no verão, no outono, no inverno, né, em todas essas estações há momentos de preparação, de penitência, para que Deus não seja favorável nessa determinada estação do ano. Né? E assim, então, se faz particular penitência, também há mais leituras, né, de tom penitencial também, nestes dias. Né? E quando que elas acontecem? Então, elas acontecem na terceira semana do Advento, esta é a primeira das têmporas,
Depois nós temos na segunda semana da quaresma também. Tá? E aqui quando nós falamos assim, segunda semana da quaresma, nós estamos mencionando não toda a semana, mas a quarta, sexta e sábado desta segunda semana da quaresma. A mesma coisa para a terceira do advento. Tá? Então, segunda têmpora é esta na quaresma. Depois, na oitava de Pentecostes. Então, depois que teve a festa de Pentecostes, nós estamos dentro da oitava. Então, na quarta, sexta e sábado da oitava de Pentecostes, você também vai ter as têmporas de Pentecostes, famosas têmporas de Pentecostes. E, por fim, você tem a última que vai cair a partir da quarta-feira, depois do dia 14 de setembro. Essas são as têmporas do tempo depois de Pentecostes. Então, assim nós temos essas 4 têmporas, tá certo? É importante a gente conhecer. Além das têmporas, nós também temos as rogações. As rogações ocorrem em 2 momentos bem definidos, no dia 25 de abril de cada ano, que também coincide com a festa de São Marcos, em geral, e também na segunda, terça e quarta, antes da Ascensão do Senhor. Tá? Realmente, imediatamente antes da Ascensão do Senhor, que vai ser na quinta-feira. Então, antes da Ascensão, tem 3 dias de rogações. O que são essas rogações? Bom, as rogações são, sobretudo, uma procissão solene que acontece seguida de uma missa. E essa procissão solene é uma procissão que, normalmente, se vai pelos campos, né? Se vai pelos campos, recitando a ladainha, e tem, inclusive, uma bênção, né? Que se faz os quatro cantos, não é? Do lugar, pedindo que Deus abençoe os frutos da terra. Então, pedindo novamente o favor divino, pedindo que desça sobre nós a misericórdia de Deus e que Ele nos preserve dos flagelos, dos seus castigos. Então, essa busca, né? Entender que Deus pode não estar satisfeito com a nossa conduta e pode nos castigar. Então, procurar sempre o favor divino, e as rogações então nos colocam com o espírito de penitência, nos colocam um coração realmente de carne, um coração que se arrepende e que busca a misericórdia de Deus, que verdadeiramente busca aplacar a sua ira, a sua santa ira. Então, é mais ou menos isso que nós temos no calendário litúrgico, é realmente belíssimo, é muito rico, isso aqui é algo para a vida inteira, certo? Então, você pode escutar novamente o vídeo, você pode imprimir o texto e guardar, porque isso é algo para a vida. Certo? Isso é algo para a sua vida, no seio da igreja, é algo extremamente útil, extremamente importante para a sua santificação. Está certo? Então, isto é uma pequena exposição geral sobre o tempo litúrgico, sobre as principais cerimônias litúrgicas no curso do ano, e eu acredito que é fundamental ter isto. Claro, se não tudo na memória, mas bom, pelo menos aos que não são seminaristas, pelo menos ter a referência, certo? E procurar saber sempre essas coisas, procurar ter esta informação, está certo? E claro, indo aqui para o segundo e o terceiro preceito da igreja, que é com o que nós vamos concluir esta nossa primeira lição sobre as particularidades dos preceitos da igreja, nós vamos falar um pouco sobre 2 grandes sacramentos, né? A confissão, o sacramento da penitência e o sacramento da Eucaristia. Vamos, em primeiro lugar, recapitular aqui o que é o segundo e o terceiro. O segundo ele vai dizer confessar-se ao menos uma vez cada ano. E o terceiro preceito, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. E aqui eu enfatizo justamente isso, ao menos, que é principal que você tem que entender, entender como a igreja quer que você entenda, ou seja, entender que isto aqui é o mínimo, mínimo do mínimo para não se pecar, para não se transgredir esta santa obrigação de confessar os pecados, no mínimo, uma vez cada ano, no mínimo, e também receber a Eucaristia no mínimo, e não fique um cristão mais de um ano sem confessar os seus pecados, não fique o cristão mais de um ano sem receber a Santíssima Eucaristia. Então esse é o primeiro sentido, é dizer assim, não se deve atrasar mais do que isso, de jeito nenhum.
Está certo? Deixar muito claro, não se pode atrasar mais do que isso, não se deve de maneira nenhuma. Tá bem? Se esforçar para que isso não aconteça. Não se fique mais de um ano sem a confissão, não se fique mais de um ano sem a Eucaristia. E se está assim, que isso mude. Isso mude agora, vá se confessar e receber a comunhão depois de uma boa confissão. Está certo? E agora, nós também temos um outro aspecto, que quer dizer assim, a igreja, ela vê isto como muito pouco. Está certo? Que ela deseja que nós confessemos e comunguemos muitas vezes. Tá? Então é importante ter isso em mente. Para que nós possamos realmente ter facilitada a nossa salvação eterna, é necessário que nós confessemos muitas vezes e nós comunguemos muitas vezes. Isso quer dizer que, moralmente falando, é difícil acreditar que uma pessoa que se confessa raramente possa se confessar bem. É difícil crer que uma pessoa que não se confessa muitas vezes, ela vá perseverar na graça de Deus. Também é difícil acreditar que uma pessoa que não comunga vai ter a força, né, esta graça aumentada, de modo que consiga perseverar, né, e crescer espiritualmente, e progredir. E se ela não consegue progredir, então possivelmente vai regredir. Certo? Que é a grande máxima espiritual. Quem não progride na vida espiritual, regride. Então, aqui está essa importância, tá certo? Então, sempre a igreja, quando ela está dizendo assim, isso aqui é o mínimo dos mínimos, é também porque ela está querendo dizer, bem, isto é o menos realmente. Você deveria fazer mais, tá? Deve procurar confessar-se mais, tá? Procurar também comungar mais, tá? E assim se ficará mais longe do pecado e se crescerá mais na graça de Deus. Está certo? Então, isto é o principal para entender. Né? Claro, também é importante voltar às lições, certo? Que nós já demos sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que são lições bastante detalhadas, é importante entender bem a questão aqui do Sacramento da Eucaristia e também do Sacramento da Confissão, onde se fala sobre a importância do exame de consciência também, está certo? Então, se você quiser, acho que é importante, recomendo voltar a essas lições sobre a Eucaristia e sobre a confissão, para entender melhor a dignidade desses sacramentos e assim procurá-los com mais vontade, né, com mais dedicação. Também é importante dizer que, além de comungar uma vez cada ano, pelo menos, também se deve procurar comungar na hora de morte, na hora da morte. Aí a Eucaristia se torna um viático. Né? Também nós falamos sobre isso já na lição sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então é importante também procurar a comunhão, não só no mínimo, uma vez cada ano, mas também em artículos mortis, né? Em perigo de morte, em perigo real de morte, buscar também o santo viático, receber a Eucaristia. Claro, sempre depois de uma boa confissão. Certo? Então eu acredito que é isso. Isso é o que nós temos sobre o primeiro, o segundo e o terceiro preceito geral da Igreja. Na próxima lição nós falaremos sobre o quarto preceito da Igreja, que é a respeito do jejum e da abstinência de carne, e também sobre o quinto, que é a respeito do dízimo. Está certo? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Aguardo você na próxima lição. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.